É com alegria que estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus. E que alegria também poder ter o irmão, a irmã, o senhor, a senhora conosco, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. São 36 anos da Igreja Batista no Jardim Ambiental, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus e servindo com alegria. Como nós agradecemos a Deus por esse tempo, como agradecemos a Deus por nossa história, como agradecemos a Deus por sua vida, que tem tornado possível ao longo também desses 36 anos o cumprimento da nossa missão, com amor, com fidelidade. A todos os membros da Igreja Batista no Jardim Ambiental, neste momento, em tantos outros momentos da nossa história, muito obrigado pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor pela história que juntos nós estamos escrevendo. Vamos orar? Vamos rogar as bênçãos do Senhor para este culto. Bondoso Deus, estamos na Tua presença no nome do Senhor Jesus. Gratos porque o Senhor amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Somos gratos, ó Deus, por termos sido comprados por um bom preço, um alto preço, a vida, o sangue derramado pelo Senhor Jesus. Receba a nossa gratidão, mas também agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado no cumprimento da nossa missão. Reconhecemos que em todos os detalhes, nos pormenores, até quando não entendemos alguma coisa no decorrer da nossa história, o Senhor estava no controle, o Senhor estava nos ensinando, nos instruindo, nos corrigindo também à luz da Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo e que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade neste culto, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los para, nesse momento, estarem atentos a um vídeo que vamos compartilhar a respeito da nossa história. Nós aqui da igreja já conhecemos, é claro, um pouco da nossa história, mas queremos que você conheça um pouco, receba um pouco da nossa história. Preste atenção. Amados irmãos da Igreja Batista no Jardim Ambiental, estamos festejando mais um aniversário da nossa igreja e, apesar de não podermos estar presentes participando, convidaram para que dessemos alguma participação neste culto de comemoração. A maneira de comemorar pode ser diferente, mas não a emoção e alegria em festejar mais um aniversário nessa igreja, no momento tão bem conduzida pelo nosso querido pastor Marcos. Ela faz parte da nossa vida já. É a igreja que parece que sempre foi nossa. Vimos do tempo que era de madeira, construído agora como está aqui, um templo tão bonito. Nós vimos e acompanhamos todo este progresso da igreja com alegria e com satisfação, vendo que Deus foi abençoando, a igreja foi crescendo e hoje já é um marco da Igreja Batista no Jardim Ambiental, a nossa igreja. Embora não seja membro efetiva desde a sua inauguração, dela participei, fazendo parte do coral Abediter da primeira Igreja Batista que se apresentou naquela ocasião. Meu primeiro contato, quando ainda era congregação, foi através de convite do pastor Alexandre Rosa Lobo
para colaborar nas atividades musicais nos cultos e nos eventos, uma vez que, como excelente músico, dava muito valor ao enriquecimento do louvor. E assim, na decisão de escolher outra igreja, vim e aqui continuo, no compromisso assumido de dedicar o que Deus me concedeu ao seu trabalho. Muitos anos se passaram e, apesar de vários percalços e dificuldades surgidos na vida da igreja, que por vezes traziam perturbação e desânimo, o amor vigorando entre os membros fez com que estas situações fossem vencidas e a igreja conservasse as suas portas abertas. Alguns dos membros que se mantiveram persistentes ainda estão com a sua atividade na igreja no momento, mas gostaria de lembrar agora o nome da irmã Lilian Zimmermann de Quadros, excelente professora da Escola Bíblica Dominical, que na qualidade de segunda vice-presidente da igreja, assumindo essa responsabilidade e com orientação do pastor Pascoal Piragini, a quem devemos também honrar, trouxe a indicação do missionário Derek Punchard, que exerceu ministério profícuo em nossa igreja. E assim temos esta igreja atuante e esse templo acolhedor. Na minha vivência nesta igreja e observação cristã, gostaria de recomendar um princípio fundamental que é o da vigilância. Sabemos que as forças do mal não se agradam do trabalho que a igreja procura desenvolver e elas se utilizam dos momentos de fraqueza, de argumentos aparentemente lógicos para desestabilizar e desestruturar a obra que está sendo construída. Por isso, ao lado da oração, devemos estar sempre atentos, vigilantes, focados em nosso propósito de louvor, de comunhão e de disseminação do Evangelho de Cristo. Os meus votos de mais um ano renovado e revigorado nos propósitos reconhecidamente inspirados por Deus. Sweet
Quero rapidamente, amados, compartilhar com vocês que recebemos o ofício 45/2020 de 19 de outubro, que nos dá a condição, a partir desse momento, de estar também retornando com o nosso culto presencial à noite. Então, no primeiro domingo de novembro, nós estamos, para a glória de Deus, voltando com o nosso culto presencial. É claro que todos os cuidados vão continuar sendo tomados. Então, pedimos que cada um dos irmãos estejam atentos às orientações que nós temos passado. Vamos manter o distanciamento, todos os cuidados na chegada, na saída, e por isso mesmo ainda continuamos com um certo número de restrição, onde o irmão ou a irmã vai precisar fazer a sua inscrição para participar também do culto à noite presencial, à semelhança do que já estamos fazendo no culto da manhã. Mas reforço, primeiro domingo de novembro, já estamos com a alegria de ter o culto presencial de manhã, passaremos a ter também o culto presencial à noite, às 19 horas. Faça a sua inscrição ligando para a Secretaria de terça a sexta, ou também com seu celular, no nosso QR Code, fazendo a sua inscrição. Amados, queremos também, com alegria, lembrar que temos o privilégio de participar de duas campanhas. A primeira continua sendo da doação de alimentos e produtos de limpeza e de higiene pessoal. Deixe também as suas doações aqui na igreja. Tenha certeza que o seu amor, a sua liberalidade cristã está abençoando vidas. E como tem sido bom ver o nosso Ministério de Ação Social, o nosso Ministério de Mulheres participando, trabalhando, alcançando vidas também e, acima de tudo, abençoando dezenas de famílias no decorrer dessa pandemia. Então, continue participando. E a última campanha, e também o último domingo para isso, dos investimentos que fizemos para a gravação, para a transmissão, para a edição de todo o nosso material online. Participe, coloque diante do Senhor aquilo que você tem, aquilo que o Senhor espera de você. Participe com alegria, mas não deixe também de fazer este investimento. E agora queremos entrar naquele momento que é o de gratidão e fidelidade. O nosso Deus, Ele habita, é claro, no meio dos louvores. E onde há gratidão, onde há fidelidade, o Senhor está presente. Então, seja fiel, seja dizimista, contribua segundo você propôs no seu coração com alegria. Faça desse momento aquele momento onde você reconhece que Deus é o seu sustentador, que Deus é o nosso provedor. Então, ser fiel. E como precisamos, evidentemente, ser gratos e também sermos achados fiéis diante do Senhor e diante dos homens. Que nesse momento, enquanto eu falo, a conta está sendo projetada para os que assim desejarem fazer a sua transferência, ou também no decorrer da semana, vir aqui até a igreja e deixar também na secretaria ou no gasofilácio. Nós estamos precisando, acima de tudo, ver que a gratidão, a fidelidade faz parte da minha vida, da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, orar com vocês. Agradecer de uma maneira muito especial pelos nossos 36 anos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E gratos pelas vidas que estão aqui desde o início da nossa história. São poucos, mas relevantes. Temos poucas pessoas hoje daquele período, mas importante é a vida, a história, a contribuição, a participação de cada um de vocês na história da nossa igreja. Queremos ser gratos. Vamos orar? Bondoso Deus, nos colocamos na Tua presença
gratos por mais um ano cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Gratos porque ainda temos na nossa igreja vidas, pessoas que estão conosco desde aquele momento de organização da tua igreja. Continue abençoando essas vidas. Que a gente possa, ó Deus, a cada dia reconhecer a importância não só dessas pessoas, mas de todas aquelas que já se encontram conosco, aquelas que serão acrescentadas pelo Senhor. Que essa história continue sendo escrita com a ação do Teu Santo Espírito, no poder da pregação da Tua palavra, no amor que devemos ter ao Senhor e uns aos outros. Clamo, bondoso Deus, porque o Senhor sabe quais são as necessidades que temos, mas agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o Teu santo nome, porque agora já começamos a visualizar o nosso 37º aniversário, rumo a mais um ano de vitórias para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu peço nesse momento que fique com a divulgação do nosso canal no YouTube e na sequência vamos ser abençoados também com mais um louvor, com mais uma música para a honra e a glória de Deus. Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus, edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus. Problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã para novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é acima de todas as coisas, eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas, eu sei que meu Deus é fiel. Aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã para novamente o sol brilhar, e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor.
é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, é com grande alegria que nós estaremos encerrando esta série de mensagens hoje à noite. E temos a alegria de receber o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxiri, pessoa conhecida, dispensa maiores apresentações, mas temos a alegria de recebê-lo, de tê-lo conosco na celebração dos nossos 36 anos. Eu convido o pastor Roberto para que venha e vamos, nesse momento, orar por ele, interceder por ele, que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade de usá-lo como quiser. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pelo teu servo com a gente. Obrigado pelo que o Senhor colocou em seu coração. Pedimos, ó Deus, que alcance os nossos corações. E muito gratos nós somos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Obrigado. Que alegria estar com os irmãos, celebrando mais um aniversário de organização dessa amada igreja. Que privilégio. Obrigado, pastor Marcos, pelo convite. Privilégio estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Essa igreja é uma igreja que tem abençoado a nossa cidade, tem abençoado gerações, tem compartilhado vida e vida eterna. E eu gostaria de compartilhar sobre um tema que queima o meu coração. Uma igreja viva, uma igreja que traz vida para a cidade, é uma igreja que discipula as gerações. O texto que nós vamos usar hoje, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Nós vamos falar sobre a importância de nós, como igreja do Senhor Jesus, discipularmos as gerações. Nós estamos vivendo um tempo de eleições. E, por certo, você já deve ter ouvido alguém dizer: eu acho que eu vou votar em branco, ou, quem sabe, eu vou anular meu voto. Não importa, não vai mudar nada. Eu acho que eu vou votar em qualquer um. Tanto faz. Alguns pensam que tanto faz e não me custa nada a pessoa em quem eu voto, mas custa sim. A omissão nesse processo político tem preço, e nós pagaremos o preço como sociedade, nós pagaremos o preço como famílias, como indivíduos. Não fazer nada na vida política tem um preço, na vida cívica tem um custo. Por isso que é importante que você participe e se informe. Da mesma forma, não fazer nada na vida moral, na vida espiritual, tem um preço, tem um custo. O preço de não receber a Cristo Jesus como Salvador, arrependido, é enorme. Existe um preço quando eu não discipulo pessoas, quando eu não discipulo as próximas gerações, as novas gerações. Quando eu delego para a igreja o discipular meus filhos, quando eu delego para a igreja discipular os jovens, quando eu delego para a igreja discipular aquelas pessoas que eu consegui ver aceitando Jesus. Nós precisamos criar nossos filhos no temor do Senhor, ou isso custará muitas dores de cabeça. Nós precisamos entender que a omissão cobra um preço a médio e longo prazo. Pais e mães precisam discipular seus filhos e filhas. Avós discipulam netos e netas. Tios, tias discipulam sobrinhos e sobrinhas. Na igreja nós discipulamos a nossa geração
e precisamos discipular as próximas gerações. Uma igreja que gera vida é uma igreja que discipula gerações. Nós temos 2 conceitos sobre discipulado. Eu queria compartilhar com você. Existe um discipulado muito comum no nosso meio, particularmente em igrejas históricas, de que nós discipulamos pessoas para o batismo, e está correto isso. Ensinamos as verdades básicas. Mas na Bíblia mesmo, quando nós lemos sobre o discipulado, o conceito é muito mais amplo. O conceito de discipulado nas Escrituras é para a vida. É uma experiência, um relacionamento que ajuda na mudança de cosmovisão daquela pessoa que aceitou Jesus, e é um processo que dura longos períodos de tempo e muitas vezes dura a vida toda. Nós somos desafiados pelas Escrituras a entender que esses processos discipulares são muito mais longos do que 1 mês, 2 meses, ou até aquela pessoa ser batizada. Você já foi discipulado por alguém? Você já discipulou alguém e tem acompanhado essa pessoa ao longo de um processo de vida? É interessante porque o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo faz menção aqui na influência discipular que a avó, a mãe, tiveram sobre Timóteo. E é interessante porque essa influência foi muito especial. Nós temos aqui 3 gerações: a avó, a mãe, Timóteo. E agora entra uma outra pessoa de uma outra geração, que é Paulo, e Paulo começa a falar dizendo: olha a importância do discipulado. Aquela mãe, aquela avó influenciaram Timóteo, e agora chega um momento de uma outra pessoa começar a participar da vida daquele jovem pastor, aquele jovem chamado, e vai começar a discipulá-lo, para que ele possa se tornar aquele líder espiritual tão necessário. Nós temos aqui 3 gerações de uma família presentes num processo discipular. Há quantas gerações o Evangelho está presente na sua família? Você consegue fazer a conta? Converse um pouquinho aí, se tem mais alguém com você na sala. Há quantas gerações o Evangelho está na sua família? Foi interessante porque recentemente eu fiz essa pergunta numa reunião de Zoom com líderes poentes no Brasil, e a grande maioria era 2ª geração. E um deles era a 1ª geração, líderes da Igreja Evangélica Brasileira. Nós somos, no Brasil, uma igreja muito jovem, em termos de gerações que já conhecem o poder e a verdade do Evangelho. Por isso que discipulado é algo tão importante. Porque a mudança de uma cosmovisão pagã para uma cosmovisão cristã bíblica é um processo que demanda tempo e dedicação à palavra do Senhor e a caminhar com alguém que conhece o Senhor da palavra. É um processo que demora tempo. Você não muda a sua cosmovisão, a sua percepção da vida, colocando no micro-ondas e apertando 30 segundos. Essas coisas não acontecem a jato. São processos de vida que demandam tempo de joelhos, tempo de caminhada com pessoas que conhecem o Senhor há mais tempo. Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma família em que o meu bisavô foi um dos primeiros convertidos ao Evangelho no Brasil. Eu me considero um privilegiado, eu sou 4ª geração. Meus filhos são 5ª geração, que conhece o Evangelho. O meu neto Mateus, que tem 10 anos hoje, ele aceitou Jesus, foi batizado. O meu neto é 6ª geração numa família que conhece ao Senhor Jesus. Que privilégio! Há quantas gerações o Evangelho está na sua família, escrevendo uma nova história,
escrevendo uma nova mensagem para a sociedade, escrevendo uma nova maneira de ser e viver. É sobre isso que Timóteo nos fala quando nós pensamos em discipulado e nós pensamos em discipular gerações. Nós estamos falando em investir em vidas e assim influenciar as muitas gerações de uma família, as muitas gerações de uma igreja, de uma sociedade. Segundo Timóteo 2:1-2 nos diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem nos falado, as palavras que Deus tem confiado a nós, aquilo que você já aprendeu, precisa ser compartilhado com as próximas gerações. A fé vem pelo ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. O processo discipular é uma expressão da vida comunitária, seja na pequena comunidade do núcleo familiar, seja na comunidade da igreja. E é ali que nós começamos a ter a nossa cosmovisão bíblica construída, a nossa percepção de vida diferente. E quando o pecado surge e aquela criança, aquele adolescente começa a querer mentir, é porque naquela comunidade existe uma cosmovisão que valoriza a verdade. É que ele vai descobrir que nós não fazemos assim. Nós não falamos mal dos outros. Nós não fazemos fofoca. Nós somos íntegros e honestos nos nossos negócios. E uma nova maneira de ver a vida, de se relacionar. Sabe, o processo discipular, ele é importantíssimo, porque ele vai determinar o que você lê com a sua família, o que você assiste com a sua família, o que passa na sua televisão 4K, tão bonita que foi colocada na parede da sua casa, o que passa pela tela do seu notebook, pela tela do seu celular. Paulo começa essa parte da carta para o jovem Timóteo, dizendo: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele manda Timóteo se fortificar porque ele sabe que para que nós possamos vivenciar o discipulado, é só perseverando na fé cristã. Eu tenho que buscar em Deus essa força, essa fonte de poder para que eu possa viver essa experiência de mudança na minha maneira de pensar e de ver a vida. É o que Efésios nos diz quando fala: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quando eu busco essa graça para viver, o que acontece é que eu começo a viver com senso de missão. Quando eu busco essa graça para viver, eu descubro que eu morro para encontrar vida. Eu morro para aquela vida que eu tinha antes de Cristo e uma nova vida é gerada a partir dessa minha morte para o meu eu, para as minhas vontades. Eu começo a ver a vida e pensar a vida de uma maneira diferente. Discipulado é para isso. É muito mais do que aprender determinadas respostas doutrinárias para que eu possa responder a determinadas perguntas e alguém dizer: você está pronto para ser batizado. Discipulado é muito mais do que uma dimensão cognitiva da fé, mas é vida que é gerada a partir da morte do meu eu. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele nos diz que eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Eu persevero, eu enxergo as circunstâncias de uma forma diferente porque eu creio num Deus que me faz ver
a vida e as circunstâncias de uma maneira diferente. Eu li uma história que eu achei muito interessante e queria compartilhar com você. O grande pintor Renoir, ele no final da sua vida sofria de uma artrite debilitante que o fez sentir dores terríveis. Na última década da vida, ele sentia tanta dor que ele não conseguia andar, ele passava o dia deitado. Contudo, todos os dias, num determinado horário, ele levantava-se da cama com muito esforço e ia até a sua tela e começava a pintar, com dores excruciantes. Após fazer isso várias vezes na frente de um dos seus amigos, aquele amigo revoltado disse: "Por que com tanto sofrimento você continua a pintar?" E a resposta de Renoir reflete a capacidade de perseverança daquele autor e a visão maior que ele tinha das circunstâncias. Renoir respondeu ao seu amigo, que o criticava por tamanho esforço para pintar no meio de tanta dor. Renoir olhou para o amigo e disse: "A dor passa, mas a beleza permanece." Ele conseguia, naquele momento de dor, enxergar mais do que a sua dor. Ele via o que ficaria como resultado da sua pintura. Existe um preço a pagar para nós discipularmos as gerações, para que eu e você possamos cumprir a missão que Deus nos deu. Discipulado cristão não é de graça. Existe um preço para que nós possamos gerar vida. Nós precisamos morrer, porque vida é gerada pela morte. Dietrich Bonhoeffer, ele nos diz que Deus está construindo uma geração de discípulos que negam a si mesmos e tomam a cruz. Deus está construindo uma geração de discípulos que negam a si mesmos e tomam a cruz. A minha pergunta para você é se você é um desses discípulos. Quem sabe o desafio que você aceitará hoje será de tornar-se um desses discípulos, que vai abrir mão de tempo na sua agenda, que vai abrir mão de preconceitos que você tem, que vai assumir um compromisso de investir na vida de pessoas, de gerações, para fazer diferença e deixar uma marca na sua vida. Barnabé fez isso, correu riscos, ele resolveu que ele ia fazer diferença. E o que aconteceu? Ele impactou a vida de um ex-perseguidor da Igreja de Cristo. E Saulo transforma-se no grande apóstolo Paulo. Porque Barnabé resolveu discipular aquele homem, investir na vida dele. Você está disposto a negar a si mesmo para fazer diferença na vida de pessoas? Para fazer diferença na vida de pessoas que estão ao seu redor? Discipular gerações demandará que você olhe em volta e procure pessoas que estão dispostas a crescer, estão dispostas a se tornarem discípulos fiéis. Isso mesmo. Você precisa identificar pessoas que são identificadas como homens fiéis nesse texto aqui. Um autor fez um comentário que eu achei interessante. Ele disse: se uma pessoa não entende que o propósito da vida define o estilo de vida, então o seu estilo de vida em si é vazio e a sua vida será desperdiçada. Não invista na vida dessa pessoa, será perda de tempo. Mas o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ele está falando para você hoje. Confie a homens fiéis. Confias a homens fiéis. No grego, pistós significa pessoa fiel que crê, leal, de confiança. Olhe ao redor. Procure pessoas que estão querendo crescer na fé. Procure pessoas que estão interessadas em conhecer mais de Deus e invista na vida dessas pessoas. Se você continuar lendo em Timóteo, o versículo 14
você vai encontrar dizendo: continue a lembrar essas coisas a todos, advertendo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, serve apenas para perverter os ouvintes. Você conhece pessoas que são questionadores sem propósito? Não invista nessas pessoas, invista em quem faz perguntas porque, de fato, deseja encontrar respostas. Deus não tem medo de perguntas, Ele tem todas as respostas. Mas nós não estamos preparados para ouvir todas as respostas que Deus tem. Por isso, Ele não as dá para nós o tempo todo. Mas sabe, o versículo 15, ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você conhece alguém que já leu a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda, ou o Novo Testamento? Se você quer de fato discipular as nações, discipular as gerações, eu desafio você a investir tempo com a palavra. Matricule-se na escola bíblica. Envolva-se com um grupo de estudo. Procure pessoas que estão fazendo isso. Este é o tipo de pessoa que precisa ter um discipulador, alguém que invista na vida delas, para que elas acelerem o seu crescimento cristão. Elas se tornem discípulos que produzam discípulos que se multipliquem para que o reino de Deus cresça. Isso é estratégico. O versículo 16 diz: evite as conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Cuidado com quem gosta de ficar debatendo. Conhece gente assim na internet que só gosta de ficar batendo boca. Quem gosta de fazer isso, na realidade, não gosta de crescer, só gosta de discutir. Procure discípulos fiéis que estejam dispostos a amadurecer. Você quer encontrar um discípulo fiel? Um discípulo fiel é aquele que busca conhecer para servir. É alguém que procura conhecer da palavra para repartir. Alguém que busca conhecimento simplesmente pelo conhecimento. Essa pessoa não é um discípulo fiel. Essa palavra nos mostra a importância de nós discipularmos aquelas gerações, aquelas pessoas que vão fazer discípulos para que o reino cresça. É interessante nós olharmos que nós precisamos multiplicar discípulos. Obreiros aprovados entendem que Deus trouxe alguém para investir em suas vidas, para que eles invistam na vida dos outros. Um discípulo multiplicador é um discípulo que faz discípulo, que faz discípulo. É o privilégio que nós temos. E foi assim que, ao longo dos séculos, a tocha cristã foi passando de uma geração para outra geração. Quando nós procuramos pessoas que, de fato, sinceramente, estão buscando respostas, buscando conhecimento da palavra, porque eles querem fazer a obra de Deus. E eles estão dispostos a mudar a sua maneira de pensar, de agir, de existir, para que Deus seja conhecido e mais discípulos sejam buscados para o reino de Deus. Todo cristão deve perceber que ele é um vínculo entre as gerações. Isso faz parte de uma cosmovisão cristã. O senso de missão me faz perceber que eu estou aqui de passagem e que aqueles que existiram antes de mim, eles passaram uma missão para mim que será passada para a próxima geração, que virá depois de mim até a volta de Jesus. Quando nós temos essa consciência e vivemos com esse senso de missão, nós vamos conseguir cumprir o que o apóstolo Paulo falou aqui, que sejam capazes de ensiná-las a outros. A igreja cristã depende dessa cadeia. Essa cadeia que não pode ser interrompida. Homens e mulheres fiéis a Deus, com caráter e competência, que repartem com os outros o que receberam.
A fé cristã é uma fé comunitária. Ela é vivida em comunidade e ela é passada de uma geração para outra. Ela é passada de um para o outro. Ela é vivida juntos um com o outro e assim nós nos ajudamos a fortalecer a nossa percepção de vida. Alguém disse com muita propriedade que se o objetivo principal da vida é uma caminhada com Deus, então até o que é bom às vezes será posto de lado em favor do melhor. O desafio para você hoje é que você diga: eu quero que a minha igreja seja uma igreja que discipule as gerações. E você vai dizer: eu vou começar a investir nas crianças da minha igreja. Mesmo no meio da pandemia, eu vou começar a ligar para elas, encorajando aquelas crianças. Eu vou começar a abençoar de alguma maneira o ministério de juventude da minha igreja. Eu vou procurar liderança e dizer como é que eu posso ajudar. Eu vou procurar os idosos da minha igreja. E eu vou começar a abençoar de alguma maneira, porque eu quero discipular, eu quero abençoar, eu quero influenciar, eu quero levar essa cosmovisão cristã, bíblica, porque eu quero encorajar essas pessoas que precisam conhecer. Aí eu vou além disso, e vai ser no meu prédio, vai ser com colegas do meu trabalho. Eu vou reunir pessoas do meu condomínio, e nós vamos fazer isso naquela área externa lá do meu condomínio. Nós vamos começar a, todos os dias, ter um tempo de oração, é só isso. Não vai demorar 10 minutos, mas nós vamos orar juntos. E nós vamos ler um texto da Bíblia, só isso. E cada um vai dizer o pedido que tem, nós vamos fazer uma oração. E vai ser isso que nós vamos fazer no trabalho. E quando você perceber, você vai descobrir que você está fazendo discípulos. Você está discipulando pessoas no nome de Jesus. E você começa a viver como discípulo multiplicador, repartindo o que você já recebeu para abençoar pessoas em nome de Jesus. O apóstolo termina esse texto de Timóteo usando 3 ilustrações da vida diária. É muito interessante como ele termina esse texto. Ele usa a ideia do soldado que está sempre pronto a enfrentar provações. Ele usa a ideia do atleta, que precisa ser obediente para que ele possa cumprir os propósitos daquela disputa, daquela prova que ele ia fazer. E ele usa a ilustração do fazendeiro, que está sempre disposto a trabalhar com perseverança para obter os seus resultados. A vida discipular não é diferente. Eu vou enfrentar provações e preciso perseverar. Eu preciso ser obediente para ver resultados dentro daquele objetivo que eu tenho. E eu preciso trabalhar e trabalhar com afinco para ver resultados. É isso que o apóstolo quer que nós estejamos entendendo quando ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Essa é a minha palavra para você hoje. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. A minha pergunta a você hoje é: você está disposto a investir na vida de pessoas para discipular pessoas de fato? Você gostaria de fazer isso para ver vidas de pessoas próximas a você serem impactadas porque elas conviveram com você? Quem sabe essa é a decisão que você precisa tomar hoje. E eu quero desafiar você a dizer: sim, pastor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu quero que Deus use a minha vida para impactar a vida das pessoas que estão próximas de mim. Vidas de pessoas na minha igreja, no meu trabalho, na minha família.
Quem sabe a decisão que você precisa tomar é que você decide tornar-se um obreiro aprovado. E você vai investir mais tempo na palavra, você vai investir mais tempo para conhecer a palavra de Deus, você vai investir mais tempo para buscar a ajuda de alguém, para ser aquele que vai discipulá-lo, que vai ajudá-lo a crescer, a amadurecer na fé. E você vai pedir que alguém o acompanhe e o ajude a amadurecer na fé cristã. Talvez essa seja a sua decisão hoje. E quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje, eu decido ser um multiplicador de discípulos. A partir de hoje. Lá no meu prédio, lá no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, na minha família, eu vou começar a juntar gente. Eu vou montar um grupo no WhatsApp. E nós vamos começar a conversar sobre a Bíblia. E você vai, de uma forma criativa, dizer: eu quero fazer discípulos em nome de Jesus, porque eu tenho recebido tanto do Senhor. E eu decidi que eu vou fazer discípulos. Você pode fechar seus olhos? Eu gostaria de orar por você nesse momento, pedindo que Deus confirme a decisão que Ele colocou no seu coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou, porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz transformou a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor uniu os membros dessa igreja de uma forma tão especial nesse lugar. E eles, espalhados por essa cidade, têm servido ao Senhor. E, ó Deus, nesse momento, quando terminamos de refletir nesse texto da Tua Palavra, o que nós imploramos ao Senhor, o que nós pedimos ao Senhor, é que o Senhor nos ajude a vivermos como discípulos que fazem discípulos em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos discipular as gerações, discipular as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Possamos investir na vida das pessoas que estão ao nosso redor, com palavras de encorajamento, palavras de conhecimento do Senhor, da Tua Palavra, compartilhando nossas experiências e mais, Senhor. Que nós possamos ir além, levando esse conhecimento para pessoas que não Te conhecem e possamos fazer novos discípulos. Em nome de Jesus, confirma no coração de cada pessoa que está nesse momento orando, que ouviu essa mensagem. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito dê entendimento, que o Teu Santo Espírito complete uma obra linda de transformação, para que nós possamos viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa o pastor Marcos, Senhor. Abençoa a liderança dessa igreja. Que ela continue a ser instrumento do Senhor na nossa cidade para levar as boas novas de Jesus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Amados, só podemos agradecer a Deus porque foram 8 mensagens ministradas deste púlpito no decorrer desse mês. Em cada uma dessas mensagens fomos desafiados. Em cada uma dessas mensagens o Espírito Santo de Deus falou com a gente. E a minha oração é que, principalmente nesta última mensagem, o Senhor promova o despertamento que eu, que você, que nós precisamos em nome do Senhor Jesus. Agora estamos rumo aos nossos 37 anos e só a volta do Senhor Jesus deve nos impedir de cumprir a missão que Ele nos confiou, evangelizando e fazendo discípulos. Por isso, permaneçamos firmes, olhando unicamente para o autor da nossa fé e, ao mesmo tempo, para um mundo que carece da glória de Deus. Deus os abençoe. Permaneçam firmes
e terminemos esse culto louvando ao Senhor que é grande. Muitas coisas Ele tem feito por nós, reconhecemos isso. Permaneça firme em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.